Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, sejam muitíssimos bem-vindas, sejam muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula muito especial sobre a Borgonha, mas não qualquer vinho da Borgonha, sobre os Grand Crus da Borgonha. E nós estamos falando dos vinhos mais aclamados, prestigiados, idolatrados do mundo. Mas por que isso? Prestígio, escassez e qualidade. São vinhos que, mesmo sendo muito aclamados, o volume deles é baixo. Tem pouca produção. E dá só para a gente ter uma ideia, dos 30 mil hectares da Borgonha, somente perto de 500 hectares estão em áreas Grand Cru. Então, é muito pequeno. E mais do que isso, a gente vai ver daqui a pouco que áreas de vinhedo, mais ou menos, representa em torno de 2% somente dos vinhos da Borgonha, as áreas Grand Crus. Isso em área. Mas em volume, representa algo em torno de 1%. Olha só, apenas 1% dos vinhos da Borgonha, em volume, são Grand Cru. E por que isso? Porque além de ter pouca área, o volume nessas áreas é ainda menor. Então, não tem jeito. Vai ser caro. Porque são produtos disputados, muito prestigiados, e que não tem como crescer, porque a Borgonha tem uma peculiaridade. A Borgonha, ela, nas suas demarcações, das suas apelações, o que determina a apelação na Borgonha é a área geográfica. Não tem como crescer. Diferente de Bordeaux. Então, os Grand Crus da Borgonha, a área que está marcada, só dentro daquela área que vai fazer Grand Cru. Não tem como crescer. Então, por exemplo, Champagne agora. Eu tive também Champagne no final do ano passado. Champagne, eles estão sempre debatendo em crescer a área de Champagne. Poder aumentar a quantidade de área de vinhedos e tudo mais, porque tem uma demanda muito grande. Borgonha Grand Cru tem uma demanda grande e não tem como crescer a área. Não vai ter jeito. Mas isso é muito interessante, porque também é isso que mantém a escassez e os altos preços desses vinhos. O legal da Borgonha é que, da sua extensão inteira de terra, de propriedade, né? Ou seja, a região Borgonha, apenas uma pequena parte que não é contínua, ou seja, algumas pequenas partes, é que vão ser classificadas como Grand Cru. Inclusive, quem vai a Borgonha tem uma rota dentro da Côte d'Or, que eles chamam de Route des Grand Cru, ou seja, que é exatamente para quem quer conhecer e visitar os vinhedos Grand Cru da Borgonha. Isso é uma coisa interessante da Borgonha. Visitar produtor na Borgonha é muito difícil. Eles são fechados, a maioria não recebe, né? Tem um ou outro lá que abre para visitação. É muito difícil visitar produtor na Borgonha. Agora, visitar os vinhedos na Borgonha é muito fácil, porque os vinhedos são abertos. Então, se a gente for no vinhedo mais aclamado Grand Cru da Borgonha, que é o Romanée Conti, ele é aberto. Você pode ir lá e olhar o vinhedo, fazer foto. Claro, por mais que você possa entrar no vinhedo, não é recomendado
tá? É uma área privada, eles pedem que não entre, mas tá ali. Tu tá, se quiser entrar no vinhedo, tu entra, mas não pode fazer isso, tá? Não deve fazer isso, não é legal. Eles não gostam que entre, é uma propriedade privada. Mas você pode. Então, se você vai nos vinhedos mais aclamados da Borgonha, Romanée Conti, Latache, Romanée Saint-Vivant, Chambertin, eles são vinhedos abertos. Então, essa rota é para quem quer conhecer esses vinhedos. Então, essa é uma dica legal para quem vai na Borgonha. É claro, vai ter dificuldade para ir nos produtores, mas consegue visitar os vinhedos Gran Cruz tranquilamente. E recomendo, tá? Porque é muito bonito. Bom, o que a gente já tem que entender sobre os Gran Cruz da Borgonha? As produções são muito baixas. Nós estamos falando da região dos vinhos mais aclamados do mundo. E esses vinhos são os mais aclamados dentre os mais aclamados. Então, além de não ter vinho barato, o que está acontecendo na Borgonha? Os volumes de produção na Borgonha estão cada vez menores por causa dessa transformação que vem passando o clima no mundo. Então, o aquecimento global e outros têm feito com que os volumes de produção da Borgonha, isso por causa de geadas tardias, até um pouco de granizo, mas principalmente as geadas, tem se perdido muito volume de produção na Borgonha inteira. E os Gran Crus não são diferentes. Então, por mais que a qualidade média das safras na Borgonha esteja aumentando, a qualidade está aumentando, mas os volumes estão diminuindo. Então, vou dar uma dica para vocês aqui de ouro. Quem gosta de vinho da Borgonha, Gran Cru ou não Gran Cru, comprem o quanto antes, porque já são volumes baixos. Com essa diminuição ainda maior do volume, esses vinhos vão ficar cada vez mais caros e vão ser daqui a pouco impagáveis. Porque a gente está falando, ok, vamos botar aqui um Gran Cru da Borgonha, você consegue comprar aqui no Brasil hoje a partir de mil e poucos reais. O vinho que eu vou degustar com vocês, que é um Chablis Gran Cru, do Charlie Nicole, custa 1.400, preço cheio. De vez em quando eles fazem umas promoções, dão uma baixada e tudo mais. Mas só para a gente ter uma noção que esses vinhos vão ficar cada vez mais caros, não vai ter jeito. Então já fica a dica aí para vocês, porque a qualidade média das safras está subindo, mas os volumes estão cada vez menores. E Gran Cru já é um volume pequeno. Eu visitei um produtor no ano passado, que é na Côte de Beaune, que é um produtor de Chassagne-Montrachet, que ele tem parcelas em vários vinhedos, dentre eles, ele tem Montrachet Gran Cru. Agora, ele falou, Marcelo, esse ano eu consegui fazer uma barrica somente de Gran Cru. Uma barrica. Tu imagina, ele tem compradores do mundo inteiro. Ele conseguiu fazer uma barrica só do Gran Cru dele, porque ele perdeu boa parte do volume. Então, tu imagina o preço que esses vinhos vão atingir, já estão atingindo, mas que vão atingir muito em breve. Bom, para a gente entender um pouquinho o que são os Gran Crus da Borgonha na sua representatividade, aqui eu trouxe para vocês os 10 vinhos mais caros, preço médio, catalogados agora na metade do ano pela Wine Search. A Wine Search cataloga, como ela tem um catálogo muito grande de preço de vinho no mundo inteiro, ela vai fazendo esses rankings dos vinhos mais caros, preço médio. Até coloquei aqui do lado para vocês, deixa eu marcar aqui, ó. Coloquei aqui do lado para vocês qual é a metodologia que a Wine Search faz para fazer esse ranking dos 10 vinhos mais caros, preço médio. Ou seja, são produtos preço médio dos vinhos que estão no mercado. Então não é aquele leilão daquele vinho que atingiu um preço estratosférico. Isso seguidamente acontece. Aqui,
O que eles fizeram foi ranquear os vinhos que estão no mercado. E aí eles fazem uma metodologia que é não só um único vinho, não só uma única garrafa. Então, né, esse preço médio das safras nos últimos anos, tem que ter uma oferta aí de, no mínimo, 5 vinhos sendo ofertados, né, a pelo menos 4 safras. Então, tem toda uma metodologia para que não seja aquele unicórnio, né, aquele vinho que saiu lá de um produtor, uma única garrafa, etc. Não, não. Então, são preços médios de produtos que estão no mercado. Percebam aqui, na tabela dos 10 mais caros do mundo, olha quantos são Grand Crus da Borgonha. Eu vou contar. Musigny do Domaine de Leroy, 1. Chevalier Montrachet da Leroy, 2. Romanée Conti, 3. O Batard Montrachet Leroy, 4. O Criot Batard Montrachet Leroy, 5. Aqui, Romier Musigny, 6. Aqui o Echezot, de quem é o produtor? Do George Christophe, 7. O Montrachet do Lefebvre, 8. Egon Miller, Alemanha. Tá fora. Alemanha. Domaine Leroy, o Magie Chambertin. Ou seja, dos 10 vinhos mais caros, preço médio, 9 são Grand Cru da Borgonha. Aí só o Egon Miller aqui no meio, perdido aqui. Perdido não, porque é um grande vinho da Alemanha, né? Um dos produtores mais aclamados. O TBA dele, que é um vinho doce, né? Então, inclusive, preste atenção nisso, né? Dos vinhos tranquilos, secos, somente os 9, porque um é um vinho doce da Borgonha, da Alemanha, né? O Egon Miller aqui. Então, só para a gente ter uma noção. Ou seja, dos 10 mais caros do mundo, preço médio, 9 vinhos são Grand Crus da Borgonha. Então, é óbvio que a gente está falando dos vinhos muito, muito representativos. Então, além deles serem muito caros, além deles serem muito aclamados e prestigiados, eles têm peculiaridades. E aqui a gente começa a entrar nas suas diferenciações e entender por que esses produtos possuem tamanho preço e tamanho prestígio. Então, já para a gente começar a entender os Grand Crus, são 33 áreas Grand Crus, e aqui já um ponto importante, tá, gente? Cada Grand Cru da Borgonha é uma apelação independente. Cada Grand Cru é uma apelação independente. Então, vamos falar lá de Chablis Grand Cru. É uma apelação. Tá, é diferente da apelação Chablis? É diferente. Chablis é uma apelação, Chablis Grand Cru é outra apelação. Então, cada Grand Cru da Borgonha é uma apelação exclusiva. Tem uma regra exclusiva para ela e leva um nome exclusivo que somente aquele vinhedo, somente aquela área Grand Cru pode ter. Dessas questões, e aqui alguns pontos importantes, dessas questões, e aqui alguns pontos bem representativos, que é o seguinte. Primeiro, Grand Cru da Borgonha, por mais que sejam 33 áreas, 33 Grand Crus, ou seja, 33 apelações diferentes, tem uma facilidade. Porque todo Grand Cru, ele tem que levar o nome e tem que levar a expressão Grand Cru no rótulo. Então, isso facilita um pouco. Porque todo o Grand Cru, ele vai estar escrito no rótulo Grand Cru, junto com o nome desse Grand Cru. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou provar com vocês Charlie Nicole, tá? Então, aqui. Percebam aqui. Esse aqui é o Bougeot, 2019. Percebam aqui, ó. Chablis Grand Cru. Tá? Ó. Chablis Grand Cru. Deixa eu pegar um outro vinho do Charlie Nicole, só que agora o Chablis normal dele, tá?
que aliás é muito bom, tá? Ó, tá vendo que só é escrito Chablis? E olha aqui embaixo o nome, ó. Appellation Chablis Contrôlé. Estão vendo? Ou seja, Chablis é uma apelação. O Grand Cru vira outra apelação. Percebam que aqui embaixo vai levar o nome da apelação, ó. Chablis Grand Cru, Appellation Chablis Grand Cru Contrôlé. Ou seja, os Grand Crus são... Cada Grand Cru é uma apelação independente. E tem que levar o nome Grand Cru no rótulo, junto com o nome do Grand Cru. Então, isso facilita um pouquinho essa ideia. Tá? Mas o que torna esses vinhos famosos, o que torna esses vinhos tão especiais, são que eles são o que há de melhor dentro do terroir da Borgonha. Então, essa foto que vocês estão vendo aqui do lado, essa foto aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, eu fiz na visita de um produtor lá em Vosne-Romanée, chamado Michel Noëllat. É um produtor, é um domain muito importante e que tem vários Grand Crus aqui, alguns dos mais representativos. E visitando ele, na verdade ela, né, que nos recebeu lá, que é a proprietária atualmente, ela fez a gente provar vinhos das barricas. E fez a gente provar vinhos Grand Crus da barrica. E é impressionante, porque ela pegou, e aqui até fiz essa foto, né? Aqui é um Clos Vougeot 2021, que ainda está em maturação. Eles chamam de élevage, né? Ou seja, evoluindo o vinho. E é impressionante, porque assim, o mesmo vinho, do mesmo vinhedo, com duas barricas do mesmo produtor de barricas, coloca-se, aqui a gente está na cantina da Michel Noëllat, coloca-se o mesmo vinho vinificado em duas barricas diferentes. Cada barrica se comporta de um jeito diferente. E fica um pouquinho diferente o vinho. E é aqui que está um dos grandes diferenciais dos Grand Crus da Borgonha. São vinhos que têm uma expressão única de cada lugar. E que uma pequena diferença de um lugarzinho para outro já muda o perfil do vinho. Então, o que a gente falou do Grand Cru? Entregam mais características, são mais complexos nas suas características e têm uma capacidade muito grande de ser diferente, com uma pequena variação da inclinação, ou do vinhedo, ou da área, ou da fileira, ou mesmo das barricas. Gente, era impressionante. Uma barrica do lado da outra, de Grand Cru, mesmo vinhedo, vinificado junto, a barrica do mesmo produtor, mesma tosta, tudo igual, colocado um vinho em cada barrica e eles são diferentes. Então, os Grand Crus, eles têm muito essa peculiaridade de entregar muito algo especial, algo que é diferente. É impressionante. Sim, só quem, né, participa disso para entender. A gente estava essa visita aqui, a gente estava num grupo de professores da BS Rio Grande do Sul, fazendo uma capacitação lá pela Borgonha. Então, a gente estava com um grupo aí de 9 professores, e era impressionante a diferença de algo que não deveria ser diferente. Deveria ser muito parecido ou igual, porque uma barriga do lado da outra. E essa é uma peculiaridade dos Grand Crus da Borgonha. E aí a gente vai, porque Grand Cru na Borgonha, ele é tinto ou branco, aí cada Grand Cru vai ter a sua regra, feitos de Pinot Noir ou Chardonnay, tintos de Pinot Noir, brancos de Chardonnay. E a Pinot Noir é uma variedade que tem uma capacidade muito especial de expressar
as pequenas mudanças, as pequenas variações de cada terroir. Por isso Pinot Noir é uma uva tão aclamada. Ela é uma uva difícil de ser cultivada. Não é qualquer lugar que consegue cultivar a Pinot e ter vinhos bons. É difícil. Agora, o lugar que consegue, ela tem a capacidade de expressar as pequenas diferenças de terroir nos seus vinhos. E aqui que os Grand Crus da Borgonha começam a ficar ainda mais interessantes. Porque a uva tinta dos Grand Crus tintos é a Pinot Noir. Então nós estamos falando das melhores áreas da Borgonha, com uma variedade que consegue expressar nos vinhos essas pequenas variações que o terroir pode proporcionar. Então, já anotem aí que isso é importante. Grand Cru da Borgonha é tinto ou branco. Se for tinto é Pinot Noir. Se for branco é Chardonnay. Então, não vai alterar além disso. Tá? Nenhumas pequenas alteraçõezinhas, mas isso eu explico para vocês quando a gente estiver falando de cada Grand Cru, porque isso sim, né, entra na peculiaridade de cada Grand Cru. Então, nós estamos falando que a gente tem hoje, dos Grand Crus, um volume um pouco maior para tintos do que brancos. Então, tintos hoje, a gente está falando algo em torno de 356 hectares para uvas tintas, ou seja, Pinot Noir, e 194 hectares para Chardonnay, classificados dentro das áreas Grand Crus. É muito pouco. Então, isso representa apenas 2% das áreas de vinhedos da Borgonha. É muito pouco. Realmente é um volume muito pequeno. Por isso, essa grande valorização, esse grande prestígio e tudo mais. E aí, a gente olhando aqui a gente está olhando num pequeno vilarejo da Borgonha, e a gente já começa a entender um pouquinho o que são suas peculiaridades. Esse vilarejo aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que é Vosne-Romanée, tá? Tá parecendo ser Vosne-Romanée, tá? Como a gente tá olhando de cima aqui, mas eu acho que é Vosne-Romanée, tá? Mas com certeza aqui é um vilarejinho da Côte d'Or. Bom, aqui que vocês estão olhando é o terroir da Borgonha. O que vocês estão vendo aqui para a gente começar a entender aonde estão essas áreas Grand Crus e por que elas têm esse diferencial. Então, olhando aqui, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um pequeno vilarejo cercado de vinhedos. E o que vocês estão vendo aqui? Uma área em inclinação e vocês estão vendo áreas planas, estão vendo? Aqui já começa a diferenciação dos Grand Crus. Por quê? Porque os Grand Crus, eles vão estar sempre na inclinação. A inclinação são as melhores áreas. E essas inclinações dos Grand Crus vão estar em inclinações, e essas inclinações com exposição leste ou sudeste. Pega o sol desde a manhã. Leste ao nascer do sol. Então, pega o sol desde a manhã. Começa o ciclo da videira a ser acelerado e começa a maturação da uva mais cedo. Ou seja, à noite fica friozinho, a videira começa a dar uma descansada, logo que tem sol, ela começa a amadurecer as uvas. Então, como tem sol mais cedo, já facilita a ter uma maturação extra das uvas. Como está na inclinação, fica com uma melhor exposição solar, porque está inclinado e não na área plana. Então está na área plana, uma videira faz um pouquinho de sombra para outra. Aqui na inclinação, não. Recebe o sol, vai estar aqui, né? E vai estar jogando radiação direto nas videiras.
direto nas uvas, mas principalmente nas folhas, né? Que é quem faz esse processo de metabolização, né? E joga essas informações para as uvas. Gran Cru da Borgonha, então, nas melhores áreas, em inclinação nas colinas, com exposição leste ou exposição sudeste. Ponto importante, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ponto importante e que facilita um pouco o nosso encontrar vinhos Gran Cru da Borgonha. É que as 33 áreas, as 33 apelações Gran Crus, elas têm que, além do nome Gran Cru, escrever que é um Gran Cru. Então aqui que a gente tem 5 rótulos diferentes de vinhos da Borgonha. Aqui 2 rótulos regionais. Aqui um rótulo Village. Aqui um rótulo Village Premier Cru. E aqui um rótulo Gran Cru. Os Gran Crus, o que acontece? Todo Gran Cru, ele não leva mais o nome do Village, ele vai levar o nome do Gran Cru e ele tem que escrever Gran Cru no rótulo. Então, deixa eu ampliar aqui para vocês verem, ó. Estão vendo, ó? Então, aqui, ó, ele tem que levar o nome Gran Cru. Deixa eu dar uma limpada nisso aqui, ó. Ó, aqui ele vai levar o nome Gran Cru. Dá uma marcada aqui, ó. Estão vendo? Gran Cru. Aqui é um Le Chambertin. Ou seja, Chambertin. Então, isso facilita um pouco o nosso entendimento do que é um Gran Cru. Então, um Gran Cru, ele vai levar o nome do Gran Cru e escrever que é um Gran Cru. Aí vocês percebam aqui o nome da apelação, ó. Appellation Chambertin Gran Cru Contrôlé. Ou seja, também vai levar aqui a descrição por extenso do nome da apelação. Mas aqui, ó, Le Chambertin, poderia ser só Chambertin, Gran Cru. Então, todo Gran Cru, ele facilita um pouco por já ter o nome explícito, mas a especificação Gran Cru também descrita no rótulo. Isso, por um lado, facilita. Aqui outro vinho, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui é um Chablis, ó, do Frevre. William Frevre, ó. Estão vendo aqui, ó? Chablis Gran Cru. Esse aqui é o Leclos, que é um dos climats Gran Cru de Chablis. Eu já vou explicar isso para vocês. Do Domaine William Frevre. Então, tá aqui, ó. Chablis Gran Cru. Facilita. Se não tivesse escrito Gran Cru, não era Gran Cru. Beleza. Deixa eu explicar uma coisa importante antes da gente seguir para as áreas de Gran Crus e os Gran Crus específicos, em especial, tá? A gente já falou que o que difere um Gran Cru de outros vinhos da Borgonha é a sua, primeiro, peculiaridade, são únicos, são especiais, são as melhores áreas da Borgonha. 2, são vinhos que têm mais intensidade, mais complexidade. Depois, são escassos, são raros. O que muda? Então, aqui, né, de novo, só para a gente marcar. Ó, aqui um Chablis, que não é Gran Cru, Chablis do Chaly Nicole. Tá, ó, Chablis. Aqui, ó, o nome, ó, descrito, Appellation Chablis Contrôlé, 2019. É um Chablis da apelação Chablis, que já é um vinho importante da Borgonha. Depois, quando é um Gran Cru, ó, ele vai levar o nome Gran Cru. Ó, Chablis Gran Cru, aqui é o Boucot, também 2019. E aqui embaixo descrito, ó, Appellation Chablis Gran Cru Contrôlé. Isso facilita. O que muda? Degustar rapidinho com vocês. Então aqui a gente tem um Chablis. Dá pra gente ver, ó, com um pouquinho mais de intensidade de cor. Chablis é só branco. Se é branco, é Chardonnay.
Nossa, eu agitei a taça aqui. Eu já estou sentindo o cheiro, né, o aroma do vinho de longe aqui, só agitando a taça aqui. Ó. Então, é um vinho bastante límpido, intensidade é um vinho branco, uma intensidade média para média mais. No nariz, que é o que importa, nariz e boca. Então, no nariz é uma intensidade média mais para muita. É um vinho correto, que lembra já cascas de cítrico. Então, ele já lembra aqui uma casca de toranja, uma casca de limão siciliano. Ele lembra um toquezinho de mel, ele lembra um toquezinho de pão, né? Miolo de pão. Ele lembra um toque de um leve toque de uma camomila floral, mas lembra própolis, lembra bastante própolis floral, aquele própolis que usa para aquele, né, pega aquela partezinha fazem entre aspas um mel líquido, né, o própolis, e a gente coloca uma gotinha de própolis com aquela explosão de aromas e de sabores. Aquele lembra um pouco esse toquezinho do própolis, né? Ele é bastante complexo e vai agitando a taça, o perfil dele vai mudando. Ele vai ficando um pouquinho mais amplo, vai ficando um pouquinho mais aberto. Então aqui é um Chablis Grand Cru, né? Nossa, muito legal o perfil aromático. Colocar na boca? Vamos lá. Primeiro gole que a gente não avalia. Eu não vou descartar. É Grand Cru da Borgonha. Vocês acham que eu vou descartar? Óbvio que não. Então, já tirem o cavalinho de vocês da chuva, que eu não vou descartar nenhuma gota disso aqui. Nenhuma gotinha. Então, se prepare. Não vou descartar. Primeiro gole a gente não avalia, mas já é do caramba. Nossa. Persistência, acidez característica de Chablis, né? Essa acidez um pouco mais marcada, um pouco mais evidente. Volume de boca equilibrado nesse perfil de acidez, volume de boca e sabor. Então, acidez, corpo e sabor. E assim, muito integrados os elementos. E é novo, né? Um vinho que ainda precisa de um pouco de tempo, mas essa persistência já é agradável. Já consumi esse vinho agora, já é muito bom. E sim, vocês podem rir que eu não vou descartar, porque é óbvio que eu não vou descartar, né? Óbvio que não. A gente tá falando de um Grand Cru da Borgonha. Deixa eu tomar um gole e avaliar agora. Nossa, muito aromática. Ele é seco. O corpo dele é um corpo médio, subindo um pouco para médio mais. A acidez dele é muita. Não tem tanino. O álcool dele é um álcool médio, mas muito bem integrado. E assim, sabor em boca. Ele tem uma nota salina. Ele tem uma nota salgadinha. Mas, de novo, ele muito parecido em boca com o que é o nariz. Casca de cítrico, própolis, toquezinho de mel, aquela nota de pão, de panificação, um toquezinho de biscoito meio amanteigado, né? Mas assim, muito mais pro toque desse puxado um pouco mais pro pão. É delicioso, né? E a persistência longa. É um vinho com uma qualidade. Para um Grand Cru da Borgonha, estamos falando de um vinho muito bom para excelente. É um vinho que ainda precisa um pouco de tempo. E esse é outro diferencial dos Grand Crus da Borgonha. Eles têm um potencial de guarda grande. E esse vinho aqui é um deles que tem um potencial de guarda grande. E nós estamos falando de uma safra muito boa, que é 2019. E aqui muda um pouquinho. Porque esse produtor, que eu estou provando com vocês, que é o Charlie Nicole, ele não gosta de usar muita madeira. Na verdade, ele não usa. Ele faz a elevagem dos seus vinhos, a maturação dos seus vinhos, né? Aqui, ó. Ele faz em tanque de aço inox e... Vou botar aqui nosso foco. E ele faz em tanque de aço inox e ele faz em contato com as leveduras. Então ele deixa mais ou menos 1 ano em tanque de aço inox em contato com as borras finas. E é isso que traz esse caráter mais da panificação, né, desse miolo de pão. Alguém tinha perguntado quanto a isso, né?
eu responder umas perguntas de vocês aqui, já que a gente foi para a parte da degustação. O Fernando tinha perguntado, esse toque de pão se deve ao tempo de estágio sobre as borras finas. É exatamente isso. 12 meses, então a gente tem aqui um processo longo de contato com as leveduras e que traz esse caráter, além de dar um volume maior de boca, dessa textura mais, além de mais peso no líquido, deixa ele mais arredondado. Isso é ótimo, porque Chablis tem uma acidez muito alta, então aqui dá uma equilibrada nessa acidez que muitas vezes é muito marcada. E traz essas notas aí de panificação, de massa de pão, de levedura, de fermento. Então, traz essa nota aí um pouquinho mais complexa nos aromas e nos sabores, mas também dá um volume maior no líquido. Então, isso é muito interessante. E olha só, a Solange falou, que susto, professor. E estava esperando achando que você ia descartar. Não, mas de jeito nenhum, vocês estão doidos? Então, não queremos nada de jeito nenhum. Inclusive, vou lamber a taça depois que acabar o vinho. Claro, eu tirei uma dose pequena, né? Um vinho que eu não abri ainda, vou deixar ele um tempo. Tirei uma dose pequena do Coravim e eu vou lamber a taça no final depois que acabar esse golinho aqui, inclusive, né? Passar o dedo dentro da taça e lambê-la, né? Porque realmente é diferenciado. Uma pergunta legal da Regina. Um Grand Cru, quanto tempo de guarda? Então, Regina, depende de vários fatores. Da safra, do produtor, mas, de modo geral, um longo tempo de guarda. Esse Chablis aqui, 10 anos tranquilamente. Né? Claro, tem que ir acompanhando, mas em torno disso, assim, difícil dizer, né? Por exemplo, os vinhos Romanée Conti, o Monsieur de Villaine, ele fala que são vinhos de 20, 30 anos para tomar. Então, vai depender muito de cada, né, desses fatores, mas depende muito de cada produtor e tudo mais. Tem alguns Grand Crus que tem mais peso, tem mais intensidade, que vão durar mais tempo, ou seja, vão ter um potencial de guarda maior, né? Aí vai depender um pouquinho. Até a pergunta da Mariângela é parecida. Quanto tempo de guarda um Chablis? Depende. Se é um Chablis Grand Cru, não está falando aí algo em torno de 10 anos, enfim. Agora, isso é guarda, né, gente? Não é que ele não possa durar mais, mas digamos que no seu auge, no seu apogeu. Agora, um Chablis regular, um pouco menos de tempo, né? Um Chablis regular em torno de 5 anos, né? 6 anos, aí depende de cada produtor. Tá? Eu tenho os Chablis que eu tenho provado, o melhor deles normalmente em torno de 5 anos, 6 anos, aí vai entregando muito bem. E às vezes até mais, tá? Depende do produtor. Pode, um Grand Cru pode ir a 15 anos, até mais. A Cássia vai melhorar a voz rapidinho com esse mel aí. A voz tá meio embargada ainda, mas já deu uma boa ajudada, né? Já deu uma boa ajudada. Bom, vamos lá. Eu vi que vocês estão fazendo várias perguntas. Eu vou voltar um pouquinho aqui no conteúdo e depois eu respondo para vocês. Deixa eu ver aqui o que mais. O JCA falou, vai bom com provolone 12 meses de maturação? Então, eu acho que aqui o provolone, ele, com essa nota defumada, eu acho que ele vai encobrir um pouco o vinho. Eu iria aqui, por exemplo, para um parmigiano reggiano com um pouco mais de maturação, aí uns 24 meses. Por quê? Porque ele vai ter essa nota salina, vai ter os cristais, vai ter uma complexidade maior, a acidez do vinho vai quebrar muito bem essa untuosidade do queijo na boca, aquela textura do queijo granulosa, e essa acidez do vinho, mais essa untuosidade do vinho, vai dar uma boa equilibrada nisso. Olha, pode dar um match aí bem interessante, né? Bem interessante. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. O Bruno falou, existe algum Grand Cru da Borgonha doce? Não. São todos secos. São todos vinhos secos. O que acontece, às vezes, na Borgonha, assim, pouca gente sabe disso, tá? Mas, às vezes, a Borgonha pode, alguns cachos, principalmente essas maturações mais longas, ter ataque da botrytis, tá? Isso pode acontecer. Então, não é comum, mas não fica doce. Igual para vinho seco.
Eu quero mostrar para vocês aqui, antes da gente voltar para aula, um livro que é muito legal. Inclusive, eu recomendo para vocês, para quem quer aprender sobre a Borgonha, que é um livro em português de um franco-brasileiro, né? Que é o Jean-Claude Carrat, que mora lá na Borgonha, ele é cavista lá, e que escreveu um livro em português sobre a Borgonha. Chama Vinhos da Borgonha, História, Tradição e Cultura. É muito legal, recomendo para vocês. Esse livro ele é um pouquinho difícil de achar, ele estava esgotado as edições, então vocês encontravam aí em alguns sebos, encontravam aí online para comprar. Então aqui fica a dica para vocês de um livro que é legal, tá? Um livro que é bem bacana e que ajuda bastante. Assim, ele é bem ilustrado, tem bastante fotos também. Então aqui eu marquei para vocês, por exemplo, aqui, ó. Aqui ele está falando um pouquinho sobre os Grand Crus da Côte Nuit. E, né, ele separa por village, né? Então eu falei para vocês que os Grand Crus eles não são mais villages, né? São apelações separadas, mas eles ficam normalmente dentro de um vilarejo ou dividido, né? O vinhedo entre dois vilarejos. E então isso é legal. Um livro em português, claro. Tem vários livros sobre a Borgonha. A maior parte da bibliografia é em inglês ou em francês, mas ter um livro em português facilita, né? Pelos termos, a tradução dos termos fica um pouquinho mais fácil. Então fica uma dica legal aí para quem quer aprender sobre a Borgonha. Mas vamos voltar para a nossa aula, porque aqui eu quero falar de um termo, ou alguns termos que são importantes sobre a Borgonha. Dentre eles, 2 termos para a gente poder entrar nos Grand Crus, porque vai dar um direcionamento para facilitar o nosso entendimento sobre a Borgonha, que é o termo climat primeiro, e depois o termo lieu-dit. Climat são áreas que têm uma consistência de terroir parecida. Então, esse é um ponto importante. Então, um climat dentro da Borgonha é uma área que tem uma consistência de terroir, de características geográficas parecidas. Cada Grand Cru da Borgonha é um climat. Então, esse é um ponto importante. Tá? O cada Premier Cru da Borgonha é um climat. Por isso eles são classificados. Né? Então, só para a gente pensar um pouquinho. Ok. Climat é uma área que tem uma consistência geográfica de características de terroir parecida. 2. Termo lieu-dit. Lieu-dit é um termo associado a algo histórico, mas não a um contexto de terroir. Então, lieu-dit é legal a gente pensar que são termos históricos que se tornaram representativos, algo que era importante. Vamos imaginar que antigamente não tinha Google, não tinha Google Maps. Então, como é que as pessoas se localizavam? As pessoas usavam algum contexto, alguma citação de lugar para dizer para as pessoas uma marcação, um lugar para elas irem, por exemplo. Então, vamos lá. Tu vai lá na rua da Figueira Grande. Então, aquele termo lá, né, a figueira era uma marcação geográfica para a gente saber do lugar que a gente estava falando. Então, historicamente, aquele termo Rua da Figueira, aquele lugar, né, onde tem aquela figueira, ganha um nome histórico. Então, o termo lieu-dit, ele não é associado às características do terroir, mas a um nome histórico. Por que a Borgonha é difícil de se entender? Porque as apelações da Borgonha, elas permitem ter o termo lieu-dit e o termo climat expressos nos rótulos. Então, só para a gente entender, quando a gente fala em climat, a gente está falando de uma área geográfica consistente.
Quando a gente está falando de Liu Di, é um nome histórico. Só que os dois podem aparecer no rótulo. Marcelo, como eu vou saber se é um ou se é outro? Calma. A gente precisa de 2 vidas estudando vinho para entender tudo sobre a Borgonha. E agora não é o momento da gente tentar entender o que é Climar, o que é Liu Di. Porque o que importa é que isso vai aparecer no rótulo. E, por exemplo, todo o Grand Cru da Borgonha, ele é um Climar, ou pode ter até alguns Climars diferentes dentro da área do Grand Cru. Como é, por exemplo, o nome, o Chablis Grand Cru. Chablis Grand Cru tem vários Climars ali dentro. Mas não se preocupem quanto a isso. O que é importante é só vocês entenderem um pouquinho o conceito de cada um deles. Liu Di e Climar. Tanto que a própria Vin de Bourgogne, que é a entidade que organiza, né, os vinhos da Borgonha, quando ela descreve o Climar e o Liu Di, muitas vezes ela coloca junto, a citação de Climar e Liu Di são esses aqui dentro daquela área demarcada. É só vocês saberem um pouquinho esses 2 termos, porque eles aparecem seguidamente na bibliografia. Climar, Liu Di, Climar, Liu Di. Então essa é um pouquinho a diferença entre eles. Ok? Bom, avançando um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui, bonitinho. Como é que se classificaram os vinhos Grand Crus da Borgonha? Tudo passa pelos monges cistercienses, que eles ali pelo ano, mais ou menos começo dos anos 1100, esses monges eles vão se instalar por várias áreas da Borgonha. Esses monges eles eram monges reclusos. Tudo começa na abadia de Citeaux, na Borgonha. E, aliás, a abadia de Citeaux vocês podem visitar, tá, gente? Quem for a Borgonha pode visitar. Ela é uma abadia aberta, muito legal, inclusive, tá? Vocês podem ir lá e visitar. Então, esses monges, eles são monges reclusos que têm como dogma o ora et labora. Então, eles são reclusos e o direcionamento de vida deles é o trabalhar e orar. Como eles têm que trabalhar muito, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a se dedicar a algumas atividades da vida que gerasse alguma satisfação para eles, dentre eles a agricultura. Então esses monges, eles começaram a criar diferentes segmentações de áreas dentro da Borgonha. Literalmente no testa, erra, retesta, acerta. Testa, erra, retesta, erra de novo, assim, ou seja, empiricamente eles foram testando muitas variedades e muitas áreas diferentes. E começaram a perceber depois de séculos que as áreas da Borgonha, cada vinhedo ou cada área se comportava de uma forma diferente. E eles começaram a mapear isso. Então esses monges ficaram 1000 anos mapeando o terroir da Borgonha. E eles, claro, começaram a entender as melhores áreas dentro desse grande contexto de terroir chamado Borgonha. E eles começaram a fazer uma segmentação disso. E assim começou a segmentação dos vinhos da Borgonha. A classificação depois dos vinhos da Borgonha vai ser inspirada nessas marcações que os monges fizeram. Até hoje, mesmo com o surgimento das apelações, que vai ser ali metade para o final dos anos 30 na França, a maior parte das apelações aqui da Borgonha vão ser classificadas em 1937, até hoje, elas ainda são praticamente idênticas ou muito parecidas com o que os monges fizeram um tempo atrás.
E eles descobriram nessa segmentação e classificaram isso, na verdade não classificaram, mas eles demarcaram isso, as melhores áreas dentre essas áreas que eles demarcaram. Interessante, né? E aí a gente vai ter o que é hoje a pirâmide hierárquica dos vinhos da Borgonha. Claro que hoje isso classificado. Aonde os vinhos Gran Cruz, que são as melhores áreas, ficam literalmente num volume que representa 1% apenas de todo o volume de vinhos da Borgonha. Olha que interessante. E aonde eram essas classificações? Aonde eram essas marcações que eles faziam? Era exatamente na melhor área de cada um desses conjuntos de terroir. E esses vinhos que eles eram os melhores, claro que na época que eles faziam esse mapeamento, eles não sabiam bem o porquê que aquelas áreas geravam vinhos melhores. Mas esses vinhos melhores, eles eram direcionados para os grandes bispos, para os papas, para a alta hierarquia da igreja. Porque eles eram os melhores vinhos. Pois bem, aqui eu quero fazer e já entrar um pouquinho nessa ideia de terroir da Borgonha, para a gente chegar nos Gran Crus. Os melhores vinhedos da Borgonha, eles estão em inclinação e eles estão literalmente em exposição leste e sudeste. A Borgonha corre muitos riscos de intempéries, como as geadas e os granizo, mas principalmente a geada. As geadas podem acontecer, principalmente essas geadas de primavera, geadas tardias, de vir e queimar a brotação. Né? Geada é aquele gelo que se forma no começo da manhã, pela diferença de temperatura, umidade, e essa geada muitas vezes congela e queima a brotação, queima os brotos, e isso faz com que, né, não se desenvolva, a videira não consegue frutificar depois. Para os Gran Crus, o que interessa para nós é a Chardonnay e a Pinot Noir. E até coloquei essa foto aqui, essa é a foto clássica, né, da cruz do Romanée Conti, do vinhedo do Romanée Conti. Olha como eu falei para vocês, né, Romanée Conti é o vinhedo que está aqui atrás. Ó. Daí vocês vão falar, tá, mas dá para pular esse muro? Dá, mas nem precisa, porque tem muro só numa parte, outra parte nem tem muro. Mas percebam aqui atrás, ó, que a gente já está falando de uma área de inclinação. Então, eu botei só para vocês verem o quanto os vinhedos são fáceis de acesso, e até é, né, muito legal ir lá visitar, fazer foto e tudo mais. E entender como esses vinhedos, né, eles são acessíveis, mas como que é o contexto do terroir. Pois bem, essa inclinação faz toda a diferença para a qualidade dos vinhos. Não é somente a inclinação, mas também composição de solo, manejo de vinhedos, e é muito comum aqui na Borgonha os vinhedos orgânicos e biodinâmicos e tudo mais. Mas os melhores vinhedos, eles vão estar em relevo, em inclinação, exposição leste e sudeste, numa faixa de mais ou menos a 200 a 400 metros de altitude. Por quê? Porque é a melhor exposição solar. Nós estamos numa área de clima continental. Então, aqui é um continental um pouco mais fresco a moderado. Então, não é uma área quente. Como não é uma área quente, qualquer sol extra ajuda na maturação extra da uva, uma maturação melhor da uva. Então, os vinhedos que estão numa exposição que favoreça receber mais sol, melhor para a maturação da uva. E é aqui que vão entrar um dos grandes diferenciais dos Gran Crus. Eles vão ter uma melhor exposição solar. Vamos se situar e entender um pouquinho isso. Agora na prática. A Borgonha está aqui, né?
essa área que eu marquei aqui em vermelho para vocês. No norte, Chablis. Nessa parte central aqui, a gente vai ter a Côte d'Or, Côte Chalonnaise e o Mâconnais. Dando um zoom e olhando as áreas da Borgonha, aonde a gente vai ter Grand Cru? A gente vai ter Grand Cru somente em Chablis e depois na Côte d'Or. Somente. A gente não vai ter Grand Cru na Grand Auxerrois, nós não vamos ter Grand Cru na Côte Chalonnaise, nós não vamos ter Grand Cru no Mâconnais, somente em Chablis e na Côte d'Or. Somente. Então, já para a gente começar a nos situar. O que nós vamos olhar agora? Chablis e a Côte d'Or. Lembrando que a Côte d'Or é dividida em duas áreas, Côte de Nuits e a Côte de Beaune. As duas áreas juntas formam a chamada Côte d'Or. Vamos lá. Aqui, olhando agora, um vinhedo Grand Cru de frente. Aqui, eu acho que é... Deixa eu ver se é Corton. Eu acho que é Corton aqui, tá? Mas vamos lá. Olhando o vinhedo de frente. O que nós temos? Áreas planas. Estão vendo? Um começo de inclinação. Uma inclinaçãozinha maior. E o topo da inclinação. Vocês estão vendo? Que a gente tem áreas diferentes. E é aqui que começa a grande diferenciação dos Grand Crus. Que é exatamente isso aqui. As áreas planas, aliás, dica para vocês agora, tá? Pega papel e pega caneta, porque aqui é o mais importante da aula. Que é o entendimento por que os Grand Crus são Grand Crus. Vamos lá. As áreas planas são as áreas mais férteis. São as áreas que têm mais matéria orgânica. São as áreas de menos qualidade para uva. Então aqui, nessas áreas planas, né, principalmente afastada um pouquinho dos vilarejos, são as áreas que vão ser as apelações regionais da Borgonha. Depois, em volta dos vilarejos, a gente já começa a ter um leve começo de inclinação. E aí, em volta dos vilarejos, a gente já tem uma área com um pouco menos de matéria orgânica, com um pouco mais de presença de argila e de calcário. E aí, começa a ser um solo um pouco mais pobre, já começa a ter um pouco mais de qualidade. E aqui vão ser classificados os vinhos village. Depois, na inclinação, quando começa a inclinação e já tem uma inclinação, a gente vai ter um solo que é mais um solo de marga. Um solo de marga é um solo calcário com presença de argila, mas coeso. Eles estão misturados, esse contexto de argila e de calcário. Que vai ter, no começo do relevo da inclinação, os vinhos Premier Cru, na metade das colinas, os vinhos Grand Crus, e no topo das inclinações e das colinas, de novo, volta a ser Premier Cru. Por que isso? Porque essa área da metade da colina é a melhor área para maturação da uva. Por quê? É uma série de fatores, dentre eles, a melhor exposição solar. Então, por exemplo, deixa eu até pegar aqui, ó, dar uma limpada, ó. Vou limpar aqui, ó. Melhor exposição solar, o sol vai estar aqui, melhor exposição solar é no meio da colina. Depois, é onde tem a melhor concentração de água. Porque quando chove, o topo recebe um pouco de água e a água escorre. Essa parte central vai ter um pouco de água e um pouco de água da parte de cima. Conforme vai vindo para as áreas mais de baixo, vai concentrando um pouco mais de água. Então, na parte central também se tem um volume de água muito adequado e mais adequado para a videira. Então, exposição solar, volume hídrico. Terceiro, solos.
o que acontece na colina? Os solos, eles vão se deslocando colina abaixo. O que se desloca primeiro? O perfil superficial de solo. O que tem no perfil superficial? Matéria orgânica. Então, matéria orgânica é o que torna a videira muito produtiva e com baixa qualidade. Então, a matéria orgânica, ela vai literalmente descendo para as partes mais planas. Então, a soma dessas características, exposição solar, composição de solo, capacidade hídrica, ou volume hídrico, que vai tornando o meio da colina a melhor área para os vinhedos. Isso aqui já tinha sido observado lá por Carlos Magno e outros, né, observadores aqui que gostavam dos vinhedos da Borgonha, é que essa parte, essa faixa central, quando saía do inverno, era a primeira a derreter a neve. Por quê? Porque recebe mais insolação. Era a faixa que primeiro derretia a neve. Então, só para a gente começar a pensar. No topo da colina, normalmente tem uma florestinha, uma floresta preservada, só para a gente se situar. E é aqui no meio da colina que vão estar os solos, relevos, exposição solar mais adequados. É onde vão estar os Gran Crus. E só para a gente também entender, né, coloquei aqui para vocês verem essa matéria, esse perfil de solo. Então, o que a gente vai ter? A erosão vai acontecendo. Nessa parte central, a gente vai ter essa soma de características que favorecem a ter um vinho de maior qualidade. Ou seja, a videira se comportar de uma forma mais interessante para a maturação das uvas. Só que vocês viram que são poucas áreas que conseguem ter esse conjunto de características tão favoráveis para ter vinhos tão diferenciados. E é aqui que vão ter as famosas áreas Gran Cru. Claro, é peculiar, é único, é diferenciado. E por isso que é tão prestigiado. Aqui eu coloquei para vocês essa foto que foi uma degustação que eu fiz lá na William Febvre. E aí eles fizeram comparações. Foi muito legal essa degustação, porque eles fizeram comparações. Primeiro, aqui era em Chablis, né? Então, comparação entre Chablis convencionais, Chablis Premier Cru e Chablis Grand Cru. Então, aqui, ó, tem todos esses vinhos para cá, são Grand Crus. Então, eles fizeram comparação de diferentes Grand Crus. Depois, eles fizeram uma separação, uma comparação de o mesmo Grand Cru com áreas diferentes, ou seja, com lados diferentes do vinhedo, e depois uma comparação de anos diferentes. Gente, a diferença entre os vinhos, usando o mesmo método de elaboração e maturação dos vinhos, o mesmo. A diferença entre os vinhos, o mesmo método de elaboração é Chablis. Chablis é 100% Chardonnay, ou seja, a mesma uva, que faz com que os vinhos, com uma diferença de fileira, uma diferença pequena de um lado ou de outro do vinhedo, já faz o vinho ser diferente. É impressionante. Impressionante. É impressionante. Agora, é isso que se busca quando está num vinho. É isso que se busca quando você quer um Gran Cru. Você quer as nuances, você quer a diferenciação, você quer realmente é isso que você busca num Gran Cru. Falei para vocês que temos Gran Cru em Chablis, temos Gran Cru na Côte d'Or. Lembrando que a Côte d'Or é dividida em duas áreas, Côte Nuit e Côte de Beaune.
Vamos olhar essas áreas então, e vamos olhar um pouquinho esses Grand Crus. Começando por Chablis. Chablis fica mais ao norte da Borgonha, fica lá bem próximo a Champagne. Chablis tem apenas um único Grand Cru, chamado Chablis Grand Cru. Tem uma peculiaridade que está mais para o norte, então é mais frio. E também tem o solo muito rico em calcário. E aí é um solo já também mais frio. Qual é o grande destaque de Chablis? A altíssima acidez. O vinhedo Chablis Grand Cru, ele é um vinhedo contínuo. Ele é um vinhedo todo contínuo. Essa foto aqui eu fiz exatamente saindo do village de Chablis, caminhando até o vinhedo Grand Cru. E essa foto aqui, ó, tá bem de frente. Olha como assim, aqui é o vinhedo Grand Cru de Chablis, ó. Claro que ele se estende um pouquinho aqui, um pouco mais para um lado e para o outro, mas aqui vocês estão vendo bem, ó. Olha aqui, ó, a florestinha no topo, aqui é tudo Grand Cru, né? E na inclinação. Olha como o solo é claro, né? Essa presença do carbonato de cálcio aqui muito, muito presente. E olha aqui que interessante. Chablis, então, Grand Cru é apenas um único. Então, dos 33 Grand Crus, Chablis é um deles. Só que é dividido em diferentes climats. Como um vinhedo um pouquinho maior, o vinhedo aqui é diferente do vinhedo aqui, se comporta um pouquinho diferente. Então, aqui para a gente se situar, tá? Aqui é toda a área de Chablis. Aqui bem no meio é a village de Chablis. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Village é o vilarejo de Chablis. E do ladinho do vilarejo de Chablis, a gente tem o vinhedinho Grand Cru. Tá ele aqui, ó. Tá vendo? Vermelhinho? Aqui, somente aqui, é Chablis Grand Cru. O resto tudo é ou Chablis Village ou Chablis Village Premier Cru. Eu vi que alguém tinha perguntado antes se os Premier Cru ficam na mesma apelação dos Grand Crus. Não. Os Premier Cru ficam nas apelações dos villages. Então, todo Premier Cru pertence a um village, que vai levar o nome do village e mais o nome do Premier Cru. As apelações Grand Crus, elas são todas independentes. Não levam mais o nome do village. Chablis leva o nome Chablis Grand Cru, mas é praticamente uma exceção. Tá? Praticamente uma exceção. É porque o nome do Grand Cru se chama Chablis Grand Cru. Poderia ter outro nome, porque é uma apelação separada. Pois bem, então aqui, o que vocês estão vendo? Eu até coloquei aqui, ó. Aqui é o vinhedo Chablis Grand Cru com suas parcelas, com seus climats um pouquinho diferentes. Que vai desde aqui de Bourgogne, Leclos, Val-de-Cy, Vemours. Cada um vai ter uma peculiaridade. Por exemplo, Bourgogne, que é o vinho que eu estou provando com vocês, ele é famoso por ser um Chablis um pouco mais macio, menos ácido, menos intenso. E realmente, o Bourgogne ele é um pouquinho mais, ele é um vinho, uma parcelinha um pouquinho maiorzinha, e é um vinho um pouco menos agressivo, não vou chamar agressivo, é um pouco menos intenso, um pouco mais macio. Então aqui a gente tem um perfil que isso fica bem evidente, né? Então provando, ele é um pouco mais macio realmente em boca. Já não tem toda aquela intensidade, toda aquela potência. E eu coloquei aqui para vocês no material, né? Olha que lindão. Eu coloquei aqui para vocês no material os 7 climats citadinhos. Se vocês, deixa eu até limpar isso aqui, né? Para vocês verem melhor. Ó, se vocês olharem aqui, ó, tá aqui marcadinho, ó, aqui o vinhedo Grand Cru e aqui os diferentes climats deles. Se pegar uva de um climat,
pode colocar o nome Chablis Grand Cru, nome do Climat. Se misturar as uvas de climats diferentes, não pode, vai só chamar de Chablis Grand Cru. Tá? Então, só para vocês entenderem a diferença, se pegar a uva só de um climat, pode botar o nome do climat também. Então, aqui os 7 climats do Grand Cru Chablis. Dica para vocês, Chablis só Chardonnay, tá, gente? Ó, botei aqui, ó, 100% Chardonnay e todo Chablis Grand Cru é um único Grand Cru, tá? Sempre apelação Chablis Grand Cru. Dica para vocês, Chablis Grand Cru são a melhor relação qualidade-preço para Grand Cru da Borgonha, tá? Normalmente não são tão absurdamente caros e entregam uma qualidade muito boa. Então, é uma dica. É uma dica aí para vocês. Por quê? Porque quando a gente vai para Côte d'Or, aí fica ainda mais caro. Porque também já começa a entrar os Pinots. E os Pinots são mais caros ainda que os Chardonnays. Tá? Então, Grand Cru tinto da Borgonha tendência a serem mais caros que os brancos. Falei para vocês. Côte d'Or dividida em 2 grupos. Côte de Nuit, Côte de Beaune. Tá? Então, vamos avançar um pouquinho primeiro na Côte de Nuit. Porque é a Côte de Nuit que agrupa a maior quantidade de Grands Crus da Borgonha. São 24 Grand Crus aqui na Côte de Nuit. E mais uma peculiaridade. Desses 24, os 24 são para vinhos tintos. Mas um deles também permite vinho tinto e vinho branco, que é o caso do famoso Musigny. Tá? Só para a gente ter uma referência. Todos tintos, os tintos mais famosos do mundo, caros, estão aqui. Vocês estão vendo aqui no mapa, marcado em vermelhinho, aonde estão os Grand Crus, que vai desde lá do vilarejo de Chevert-Chambertin e até o vilarejo de Vosne-Romanée, passando por Moret-Saint-Denis, Chambord-Musigny, Vougeot. Aliás, aqui faço um comentário. Deixa eu tomar uma água aí. Aqui eu faço um comentário. Vocês estão vendo o nome desses vilarejos? Chevret-Chambertin, Moret-Saint-Denis, Chambord-Musigny, Vosne-Romanée. Eu botei esse mapa no material complementar para vocês na área do aluno, tá? Então vocês só podem baixar esse mapa em alta resolução para vocês verem ele bem ampliado. Coloquei de Chablis, coloquei da Côte de Nuit e coloquei da Côte de Beaune, que a gente já vai chegar nela. Então o que a gente tem aqui? Uma área pequena e as áreas de vinhedos Grand Crus muito, muito pequenas. 24 áreas classificadas. E vocês estão vendo o nome dos vilarejos? A partir da metade de 1800, os vinhedos Grand Crus eles eram tão famosos que o vilarejo, ou alguns vilarejos, adotaram o nome do vinhedo Grand Cru no nome do vilarejo. Então, por exemplo, tem um vinhedo aqui muito famoso chamado Chambertin. A vila de Gevrey adotou o nome desse vinhedo e passou a se chamar Gevrey-Chambertin. A vila de Moret adotou o nome de um vinhedo muito famoso chamado Le Saint-Denis. Ou carinhosamente conhecido também como Clos Saint-Denis. Clos é um vinhedo que é murado.
Então, esse vinhedo Le Saint-Denis, que é o Clos Saint-Denis, muito famoso, a vila de Morret adotou o nome e passou a se chamar Morret Saint-Denis. Assim como o vilarejo de Chambol tinha um vinhedo muito famoso chamado Musigny. Adotou o nome Chambol-Musigny. E assim aconteceu. Flégé-Chezot, Vosne-Romanée. Vosne-Romanée, o vilarejo se chamava Vosne. Romanée-Conti, famoso. Então, passou a se chamar Vosne-Romanée. Isso foi uma jogada de marketing muito inteligente do vilarejo. Porque todo vinho classificado como Village e como Village Premier Cru acabaram, de certa forma, levando o nome famoso do Grand Cru. O Grand Cru se chama Chambertin, mas todo vinho Village aqui se chama Gevrey Chambertin. Acaba aproveitando um pouquinho o nome do Grand Cru. Claro, não pode escrever só Chambertin, a menos que seja o Grand Cru. Agora vai escrever o nome Gevrey Chambertin. Acaba levando o nome Chambertin junto. Então, aqui na Côte Nuit, 24 Grand Crus, um apenas permite tinto e branco, senão os 24 permitem vinhos tintos. Tá? Musigny é o único que também permite uma parte de um vinhedo de Chardonnay. Isso é um único produtor que tem uma parcela de Chardonnay e acaba sendo até um monopólio, tá? Mas é peculiar. Então, Côte Nuit, vinhos tintos, Grand Crus tintos. Então, uma área pequena, maior parte dos vinhedos estão ali em exposição, né? Leste e sudeste, são diferenciados, são vinhos muito complexos, são vinhos um pouco mais intensos. Aqui é que a gente tem os famosos vinhedos de Vosne-Romanée, os Grand Crus, boa parte estão concentrados aqui. O que envolve aqui? Romanée-Conti, Latache, Romanée Saint-Vivant, La Romanée, Richebourg. E aqui eu fiz uma foto, ó. Essa aqui que vocês estão vendo, olha lá no fundo, ó. Aqui, ó, é a cruzinha do Romanée-Conti. E aqui é o vinhedo, ó, mais afastada para a gente ver bem a inclinação, ó. Cruzinha do Romanée-Conti e aqui está o Romanée-Conti Grand Cru, ó. Aliás, Romanée-Conti é um nome de um Grand Cru. Então, todo Romanée-Conti é um Grand Cru, que também é um monopólio do Domaine de la Romanée-Conti. Tá? Olha como é tudo aberto. Ó. Aqui do lado é Richebourg. Então, né, é tudo aberto os vinhedos. Então, dá tranquilamente. Esse vinhedo aqui ó, é do ladinho do Domaine, né? Aqui que fica a vinícola do Romanée-Conti. Um pouquinho mais aqui pro lado. Tá? Então, eu coloquei, como o prof é querido, o prof colocou para vocês aqui no material a listagem de todos os Grand Crus da Côte Nuit. Inclusive, o que o prof fez? Olha que querido. Colocou o nome do Grand Cru, colocou a área que ele pertence, aqui é todos da Côte Nuit, colocou a qual village está dentro, né? Colocou que é tinto ou branco aqui e colocou a área dos vinhedos. Aqui eu quero também trazer uma peculiaridade. Por exemplo, Clos Vougeot. Clos Vougeot é um vinhedo muito famoso, que tem o castelo de Vougeot ali, né? Muito famoso. Ele é um dos maiores Grand Crus, ele tem 50 hectares. O que acontece com os Grand Crus? Hoje, cada Grand Cru tem tantos donos que é diferente de monopólio. Monopólio é quando tem um único dono. São pouquíssimos. A maior parte dos vinhedos Grand Crus tem muitos diferentes donos. Só para vocês terem ideia, Clos Vougeot tem mais de 80 proprietários. Cada um tem direito a uma parcelinha daquele vinhedo. Ele que vai decidir o que faz com aquela parcela.
Tem proprietários de Clos-Vougeot que não conseguem ter uva para fazer uma barrica de vinho. Daí vocês perguntam, tá, mas o que ele faz com esses vinhedos? Você não consegue fazer uma barrica, o que ele faz? Normalmente ele vai vender essas uvas para um outro produtor ou para um comerciante. Por isso que na Borgonha os comerciantes também são muito importantes, porque eles vão ajudando alguns produtores interessados a comprar uvas classificadas em diferentes áreas para poder fazer, né, um pouco mais ter uma consistência maior, né? Ter um pouquinho maior volume de vinhos. Por isso que os vinícolas um pouquinho maiores são importantes na Borgonha. Isso acontece não só com o Vougeot, estou usando aqui o Clos Vougeot porque é o mais fácil de entender. Mas tu imagina um vinhedo lá que tem 5 hectares e tem vários proprietários. Então, só para a gente entender que não é também tão simples a questão dos Grand Crus na Borgonha, tá? Beleza. Aqui coloquei Romanée Conti, porque é o mais famoso, né? E os vinhos do Domaine de la Romanée Conti. Latache, Chazot, Corton, Richibord, e os Grand Crus do Domaine de la Romanée Conti. Romanée Conti, por exemplo, é um monopólio exclusivo do Domaine de la Romanée Conti. Côte de Beaune. A Côte de Beaune, que é a parte norte, é a parte sul da Côte d'Or, ela tem 8 Grand Crus. Esses Grand Crus são todos para vinhos brancos, com uma exceção, que é para vinho tinto, que é Corton. O restante todo para vinhos brancos. Tem que tomar uma água aqui para dar uma aliviada. Eu tenho que pegar mais água aqui, porque... Então, se a gente falou que Chablis é somente vinho branco, a Côte de Nuits é destaque para vinho tinto e tem uma exceção de vinho branco, a Côte de Beaune é de novo para vinho branco, com uma exceção de vinho tinto, que é Corton. O que acontece aqui na Côte de Beaune? Tem duas áreas, tem duas concentrações de vinhedos Grand Crus. Tem a área de Corton, que envolve Corton Charlemagne e Corton Charlemagne, e tem a área dos Montrachets, que envolve Puligny-Montrachet, Batard-Montrachet, próprio Montrachet. Coloquei listadinho para vocês aqui os 8 Grand Crus. Aqui, de novo, são vinhedos em encosta, exposição leste-sudeste, com solos com presença de marga e presença de calcário ou presença de argila. O que acontece aqui? Destaque para os vinhos brancos. E são os vinhos brancos mais caros do mundo, principalmente os Montrachets aqui, né, que envolve aí Batard-Montrachet, Chevalier-Montrachet e outros, né? Deixa eu de novo aqui. Tomar mais uma água. Aqui eu coloquei a colina de Corton, para vocês verem, ó. Ó, a área plana, ó, a área de inclinação, que é onde vão estar os Grand Crus. E olha que interessante, né? Aqui os volumes são pequenos, né? A gente tem 8 Grand Crus aqui, 8 vinhedos Grand Crus, destaque para os brancos. E o que muda aqui? Os brancos aqui, eles ganham peso, eles ganham potência. Esse vinhedo aqui, que é o Corton, que envolve brancos e tintos, ou seja, Corton e Charlemagne, quando é só Corton é para vinhos tintos, quando é Corton Charlemagne ou só Charlemagne é para vinhos brancos, os vinhos ficam no meio do caminho, entre a potência e a elegância. Os vinhos mais para o sul, os famosos Montrachets, já os vinhos brancos vão ganhar mais
potência, vão ganhar um pouco mais de intensidade. São os vinhos brancos mais famosos do mundo quando a gente fala dos Montrachets. Tá? Aqui na área de Grand Cru Corton e Corton Charlemagne, é um volume um pouco maior. Eles, assim, às vezes, tem alguns produtores que não têm tanta qualidade, mas são caros iguais. Tá? Assim como eu falei para vocês que os Grand Crus mais interessantes em qualidade e preço são Chablis, os tintos Grand Crus com melhor relação qualidade-preço, mas com preço até mais interessante, são os tintos de Corton. Então, os tintos de Corton, por ter um volume um pouquinho maior, eles acabam tendo aí um pouquinho mais de... encontra-se com preços menos caros. Né? Barato nunca é, Grand Cru da Borgonha, tá? Mas menos caros. Mas também se encontra vinhos com preços muito altos, tá? E sempre depende do produtor, né? O produtor sempre vai fazer a diferença. Então, os Montrachets são os brancos mais caros e mais representativos do mundo inteiro. Lembrando, branco, Grand Cru, Borgonha, Chardonnay, tinto, Grand Cru, Borgonha, Pinot Noir. Tá? Então, aqui só para a gente ver, ó, o quanto são característicos, o quanto são representativos, o quanto são diferenciados. Esse é um produtor que eu gosto muito, né? Um dos principais produtores aqui da Côte de Beaune para vinhos brancos, que é o famosíssimo Lefebvre, né? Domaine Lefebvre é muito importante. Então, aqui, ó, Batard Montrachet, Chevalier Montrachet, Bienvenue Batard Montrachet. Todos eles Grand Cru, ó, Grand Cru, Grand Cru e Grand Cru. Legal, né? Então, assim, deixa eu responder umas perguntas de vocês, mas eu quero ir ali para a sala de degustação para a gente poder olhar uns rótulos de Grand Cru também, para a gente nos situar. Então, peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou para a sala de degustação, um segundinho e eu vou estar lá do outro lado e a gente continua conversando de lá. Tá, eu vim aqui para a sala de degustação para a gente também responder aqui algumas perguntas e algumas interações e eu mostrar aqui alguns vinhos para vocês também, tá? Deixa até eu colocar aqui grande para a gente poder conversar. Tava falando sobre essa questão, né, da relação qualidade-preço. Então, por exemplo, dos vinhos tintos Grand Cru da Borgonha, Corton é um dos vinhos, vou botar aqui, ó, que, ó, Corton Grand Cru, que tem os menores preços, de modo geral. Os menores preços para os vinhos tintos, tá? Para os tintos. Para os brancos, normalmente é Chablis. Acaba que, como é um vinhedo maior, muitas vezes ali, né, debatido, se a qualidade compensa, etc. Bom, aí é outra coisa. Né? Isso aí a gente vai precisar ter uma aula separada de cada Grand Cru para conseguir aprofundar e entender cada um dos Grand Crus. Tá? Mas, por exemplo, um Grand Cru que é incontestável, que muitas vezes também vai depender muito do produtor, é Clos Vougeot. Então aqui, Domaine Bertagnat é um produtor de alta qualidade, ó, Clos Vougeot, Grand Cru. Esse é outro vinhedo grande, mas que bons produtores fazem bons vinhos. Agora, quando a gente fala de Borgonha, isso é um ponto importante. Grand Cru é caro. Os melhores Grand Crus são mais caros. Os melhores Grand Crus de bons produtores são ainda mais caros. Não tem muito o que fazer, né? A gente não escapa muito disso. Vai acabar sempre caindo na mão do produtor e, enfim, melhores produtores vão cobrar mais caro. Mas também vão fazer melhores vinhos. Agora facilita a nossa vida, né? Sempre que a gente vê aqui escrito Grand Cru, ó, Grand Cru
Ó, Chablis Grand Cru. Vamos pegar Corton. Ó. Corton Grand Cru. E vamos pegar o Clos-Vougeot. Ó. Clos-Vougeot. Clos-Vougeot Grand Cru. Isso facilita a nossa vida. E o Grand Cru tem que estar destacado e escrito grande, tá? Não pode tentar dar uma mascarada ali, porque... Não, tem que ficar... Bom, também não vai, né? É um Grand Cru que dá destaque. É chamar, deixar ele bem grandão, bem destacado. Tá, vamos algumas perguntas. O Luiz falou, é uma prática adotada em toda a Europa a questão dos comerciantes. É que o que acontece, tá? Desde o surgimento do Código Napoleônico, que divide a herança das propriedades igualmente entre os filhos, o que começou a acontecer? Muitas áreas, muitas propriedades começaram a ficar muito fragmentadas. Porque cada vez que morria um pai, tinha que dividir entre os filhos igualmente. E foi dividindo. Então, muitos lugares hoje, o recurso, o jeito é ter comerciantes especializados que vão comprar uvas de vários proprietários para conseguir ter um volume um pouquinho maior, né? Então, só para a gente se situar aí, para a gente ter uma referência. Eu mais algumas perguntas aqui. O JCA, da mesma forma que os Chablis só pode ser feito de Chardonnay, os tintos seguem com a Pinot Noir? Sim. Tá? Quando entrar depois, lá em cada aula de Grand Cru separadamente, eu falo para vocês que tem umas variações aí, mas são exceções. Tá? Aí vai de cada regra de apelação, que aí alguns vinhedos que poderiam ter alguma uva branca misturada, era permitido colher tudo, cofermentar e tal. Mas isso aí já quase não tem, é exceção da exceção, então não é muito o caso aqui. Tá, tô pegando umas perguntas aqui para ir respondendo. Fernando, será que um dia Chablis poderá se tornar uma região independente, não fazendo mais parte da Borgonha? Boa pergunta, tá, Fernando? Tem um debate muito grande em cima disso, tá? Tem um debate muito grande em cima disso. Sobre Chablis se independer da Borgonha, tá? Não sei te dizer se isso vai prosperar, porque a marca Borgonha é muito forte. Chablis, se independer da Borgonha, os próprios produtores de Chablis falam que a única relação de Chablis com o resto da Borgonha é a uva Chardonnay, né? Seria a única relação. Mas tirar o nome, perder o nome da apelação, perder não é o termo, né? Mas tirar o nome da apelação, eu acho pouco provável, né? Então, tirar o nome, sair da Borgonha, não sei, né? Não sei. Tem um debate em cima disso, tá? Não sei se Chablis vai querer. Não sei se a Borgonha vai aceitar. Então, vamos lá. Só para te entender como é que isso funciona na França, tá? Os Grand Crus, né? Essas grandes apelações, eles lá dentro do INAO, eles têm vários representantes, como se fosse uma assembleia. E a assembleia tem que votar e aprovar o pedido. E tem muita gente com interesse. Então, para que isso aconteça, precisa ter um movimento político também muito forte. Então, eu acho pouco provável que isso venha a acontecer, tá? A Cláudia falou, super aula sobre a Borgonha. É mais um passo sobre a Borgonha, porque, na verdade, a gente está dando alguns passos, já algumas aulas que falam sobre a Borgonha, porque vai aí um bom tempo. O Everton, sendo assim, um mesmo produtor pode fazer Premier Cru diferente de um mesmo vinhedo. Um Premier Cru no topo da colina e o outro... Tá, Everton, pode. Tá? A resposta é pode. Se o produtor tem um vinhedo, ele pode pegar parcelas diferentes desses vinhedos e vinificar separado. Inclusive, algumas áreas desses vinhedos pode ser
ou um clima diferente, ou até um liudi diferente, e se ele vinificar separado, pode até botar aquele nome. Tá? Se ele vinificar tudo junto, pegar as uvas de áreas diferentes, vai vinificar tudo junto, só pode colocar o nome do village Premier Cru. Se pegar de uma área específica, ele pode colocar o nome daquela área, sendo Climal, sendo liudi. Tá? Pode sim. Legal. Deixa eu ver aqui. Bom, tem bastante pergunta legal, né? Deixa eu trazer mais uma. Professor Nindalis, professor, sobre o excesso de calor hoje em dia prejudica as uvas? Poderia comentar? Comentei no começo da aula exatamente que tem aumentado um pouco a qualidade média da maturação das uvas na Borgonha. Estão fazendo vinhos um pouquinho mais concentrados, mas está trazendo problemas sérios, principalmente na questão dessa transição entre o inverno e a primavera, com a questão das próprias geadas, né, com a questão das geadas tardias e tudo mais, e também está trazendo um problema com a questão da água. Né? Os anos estão ficando mais quentes, mas também mais secos. E irrigação, permissão ou não de irrigação, uso ou não de água, enfim, então tem debates aí muito grandes acontecendo e vamos ver como é que serão aí os próximos passos, né? Tem desafios aí pela frente, com certeza. Bom, turma, a gente passou um pouquinho do horário, né? Acho que foi muito interessante de a gente poder entender aqui sobre a Borgonha, mas principalmente sobre os Grand Crus. É claro que aqui a gente está falando de mais um passo sobre a Borgonha. A gente está falando aqui de mais um avanço sobre a Borgonha. A gente precisa de uma aula separada para cada Grand Cru, para entender eles nas suas peculiaridades. Mas agora a gente já entende um pouco o que é o Grand Cru e por que eles são Grand Crus e por que alguma questão das suas peculiaridades, das suas diferenças, né? E claro, é isso que torna um Grand Cru diferenciado, tão conceituado, e claro, o preço vai ser proporcional. Então a gente vai avançar um pouco mais, logo a gente volta com algumas aulas aí um pouco mais direcionadas para cada um dos Grand Crus, para entender cada um deles em detalhes. Tá? Adorei nosso conteúdo. Quero já deixar um beijo, deixar aquele brinde final, né? Quase sem vinho. E, né? Mas vale o brindezinho. Finalzinho do Grand Cru, né? Aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.